clérigo, você pode imaginar o quão deslocado me sinto. Sinto-me como um peixe fora d'água. Ou talvez uma coruja fora do ar. Eu estava pregando em São José há algum tempo, e meu amigo Mark Kwame, que me ajudou a ser apresentado a esta conferência, trouxe vários CEOs e líderes de algumas das empresas aqui no Vale do Silício para tomar café da manhã comigo. E eu fiquei tão estimulado e tive tal... foi uma experiência reveladora ouvi-los falar sobre o mundo que ainda está por vir através da tecnologia e da ciência. Eu sei que estamos perto do fim desta conferência e alguns de vocês podem estar se perguntando por que há um palestrante da área da religião. Richard pode responder a isso, porque ele tomou essa decisão. Mas há alguns anos eu estava em um elevador na Filadélfia descendo. Eu ia falar em uma conferência em um hotel. E nesse elevador, um homem disse: ouvi dizer que Billy Graham está hospedado neste hotel. E outro homem olhou na minha direção e disse: sim, é ele está neste elevador conosco. E esse homem me olhou de cima a baixo por cerca de 10 segundos e disse: nossa, que anticlímax. Eu espero que vocês não sintam que estes poucos momentos comigo não sejam um anticlímax depois de todas essas palestras tremendas que vocês ouviram e discursos que pretendo ouvir todos eles, mas eu estava em um avião no leste há alguns anos. E o homem, sentado do outro lado do corredor, era o prefeito de Charlotte, Carolina do Norte. O nome dele era John Belk. Alguns de vocês provavelmente o conhecem. E havia um homem bêbado lá e ele se levantou do assento 2 ou 3 vezes e estava incomodando todo mundo com o que estava tentando fazer. E ele estava batendo na comissária de bordo e beliscando-a enquanto ela passava e todos estavam irritados com ele. E finalmente, John Belk disse: você sabe quem está sentado aqui? E o homem disse: não. Ele disse: é Billy Graham, o pregador. Ele disse: não me diga. E ele se virou para mim e disse: muito prazer. Ele disse: seus sermões certamente me ajudaram. E eu suponho que isso é verdade para milhares de pessoas. Eu sei que enquanto você tem olhado para o futuro, e como ouvimos um pouco disso aqui esta noite, eu gostaria de viver nessa era e ver o que vai acontecer. Mas eu não vou, porque tenho 80 anos. Este é o meu 80º ano. E eu sei que meu tempo é breve. No momento, tenho flebite, né, em ambas as pernas, né, e essa é a razão pela qual precisei de um pouco de ajuda para subir aqui, porque tenho doença de Parkinson além disso, e alguns outros problemas sobre os quais não vou falar. Mas esta não é a primeira vez que tivemos uma revolução tecnológica. Tivemos outras. E há uma sobre a qual quero falar. Em uma geração, a nação do povo de Israel teve uma mudança tremenda e dramática que os transformou em uma grande potência no Oriente Próximo. Um homem chamado Davi chegou ao trono e o rei Davi se tornou um dos grandes líderes de sua geração. Ele era um homem de liderança tremenda. Ele tinha o favor de Deus com ele. Ele era um poeta brilhante, filósofo, escritor, soldado, com estratégias em batalha e conflito que as pessoas estudam até hoje. Mas cerca de 2 séculos antes de Davi, os hititas descobriram o segredo da fundição
e processamento do ferro. E lentamente essa habilidade se espalhou, mas eles não permitiam que os israelitas tivessem acesso ou possuíssem qualquer coisa. Mas Davi mudou tudo isso e introduziu a idade do ferro em Israel. E a Bíblia diz que Davi acumulou grandes estoques de ferro, nos quais os arqueólogos encontraram evidências dessa geração na atual Palestina. Agora, em vez de ferramentas rudimentares feitas de paus e pedras, Israel agora tinha arados de ferro, foices, enxadas e armas militares. E no decorrer de uma geração, Israel foi completamente transformado. A introdução do ferro, de certa forma, teve um impacto um pouco parecido com o que o microchip teve em nossa geração. E David descobriu que havia muitos problemas que a tecnologia não podia resolver. Ainda havia muitos problemas, e eles ainda estão conosco. E você não os resolveu. E eu não ouvi ninguém aqui falar sobre isso. Como resolvemos esses 3 problemas que gostaria de mencionar? O primeiro que David viu foi a maldade humana. De onde ela vem? Como a resolvemos? Repetidamente, nos Salmos, que Gladstone disse ser o maior livro do mundo, David descreve os males da raça humana. E ainda assim, ele diz: ele restaura a minha alma. Você já pensou sobre que contradição somos? Por um lado, podemos explorar os segredos mais profundos do universo e avançar dramaticamente as fronteiras da tecnologia, como esta conferência demonstra vividamente. Vimos sob o mar, ou a 5 quilômetros de profundidade, ou galáxias a centenas de bilhões de anos no futuro. Mas, por outro lado, algo está errado. Nossos navios de guerra, nossos soldados estão agora em uma fronteira, quase prontos para ir à guerra com o Iraque. E agora, o que causa isso? Por que temos essas guerras em todas as gerações e em todas as partes do mundo e revoluções? Não conseguimos nos dar bem com outras pessoas, mesmo em nossas próprias famílias. Encontramos-nos no paralisante domínio de hábitos autodestrutivos que não conseguimos quebrar. Racismo, injustiça e violência varrem nosso mundo, trazendo uma colheita trágica de sofrimento e morte. Mesmo os mais sofisticados entre nós parecem impotentes para quebrar esse ciclo. Eu gostaria de ver a Oracle assumir isso. Ou alguns outros gênios tecnológicos trabalhem nisso. Como mudamos o homem para que ele não minta e engane e nossos jornais não estejam cheios de histórias de fraude nos negócios, no trabalho, nos esportes ou em qualquer lugar. A Bíblia diz que o problema está dentro de nós, em nossos corações e nossas almas. Nosso problema é que estamos separados do nosso Criador, que chamamos de Deus, e precisamos ter nossas almas restauradas. Algo que só Deus pode fazer. Jesus disse: pois do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, roubo, falso testemunho, calúnia. O filósofo britânico Bertrand Russell não era um homem religioso, mas ele disse: é em nossos corações que reside o mal, e é do nosso coração que isso deve ser arrancado. Albert Einstein, eu estava conversando com alguém quando estava falando em Princeton e conheci o senhor Einstein. Ele não tinha um diploma de doutorado porque disse que ninguém estava qualificado para lhe dar um. Mas ele fez esta declaração. Ele disse: é mais fácil desnaturar o plutônio do que desnaturar o espírito maligno do coração do homem. E muitos de vocês, tenho certeza, já pensaram sobre isso e se intrigaram com isso.
Vocês viram, as pessoas pegam avanços tecnológicos benéficos, como a internet de que ouvimos falar esta noite, e os distorcem em algo corruptor. Você já viu pessoas brilhantes criar vírus de computador que derrubam sistemas inteiros? O atentado de Oklahoma City foi uma tecnologia, sim, usada de forma horrível. O problema não é a tecnologia. O problema é a pessoa ou pessoas que a utilizam. O rei Davi disse que conhecia as profundezas de sua própria alma. Ele não conseguia se libertar de problemas pessoais e males pessoais que incluíam assassinato e adultério. Ainda assim, o rei Davi buscou o perdão de Deus e disse: Tu podes restaurar a minha alma. Veja, a Bíblia ensina que somos mais do que um corpo e uma mente. Somos uma alma. E há algo dentro de nós que está além da nossa compreensão. Essa é a parte de nós que anseia por Deus ou algo mais do que encontramos na tecnologia. Sua alma é a parte de você que anseia por significado na vida e que busca algo além desta vida. É a parte de você que anseia realmente por Deus. Eu acho que os jovens em todo o mundo estão procurando por algo. Eles não sabem o que é. Eu falo em muitas universidades e tenho muitos períodos de perguntas e respostas. E seja em Cambridge, Harvard ou Oxford. Já falei em todas essas universidades. Vou para Harvard em cerca de 3 ou 4, não, é daqui a cerca de 2 meses, para dar uma palestra. E me farão as mesmas perguntas que me fizeram nas últimas vezes que estive lá. E será sobre essas questões. De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde estou indo? Qual é o sentido da vida? Por que estou aqui? Mesmo que você não tenha crenças religiosas, há momentos em que se pergunta se há algo mais. Thomas Edison também disse: quando você vê tudo o que acontece no mundo da ciência e no funcionamento do universo, não pode negar que há um capitão na ponte. Lembro-me de uma vez que me sentei ao lado da senhora Gorbachev em um jantar na Casa Branca. Fui até o embaixador Dobrynin, que eu conhecia muito bem, e eu tinha ido à Rússia várias vezes sob os comunistas. E eles me deram uma liberdade maravilhosa que eu não esperava. E eu conhecia o senhor Dobrynin muito bem, e eu disse: vou sentar ao lado da senhora Gorbachev esta noite sobre o que devo falar com ela. E ele me surpreendeu com a resposta. Ele disse: fale com ela sobre religião e filosofia. É isso que realmente a interessa. Fiquei um pouco surpreso, mas naquela noite foi sobre isso que conversamos, e foi uma conversa estimulante. E depois ela disse: sabe, eu sou ateia, mas sei que há algo lá em cima maior do que nós. O segundo problema que o rei Davi percebeu que não podia resolver era o problema do sofrimento humano. Escrevendo o livro mais antigo do mundo foi Jó, e ele disse: o homem nasce para o sofrimento, assim como as faíscas voam para cima. Sim, com certeza, a ciência fez muito para reduzir certos tipos de sofrimento humano, mas eu estou... Em alguns meses, farei 80 anos de idade. Admito que sou muito grato por todos os avanços médicos que me mantiveram em relativamente boa saúde todos esses anos. Meus médicos na Clínica Mayo me aconselharam a não fazer esta viagem para cá, para estar aqui. Não dou uma palestra há quase 4 meses. E quando você fala tanto quanto eu, 3 ou 4 vezes por dia, você fica enferrujado. É por isso que estou usando este púlpito e estas notas. Toda vez que você me ouve na televisão ou em algum lugar, estou improvisando. Não estou lendo, nunca leio um discurso. Nunca leio uma palestra ou uma conferência. Eu falo de improviso. Mas esta noite tenho algumas notas aqui para que, se eu começar a esquecer o que às vezes acontece, eu tenho algo a que recorrer. Mas mesmo aqui, entre nós, na sociedade mais avançada do mundo, temos pobreza. Temos famílias que se autodestroem
amigos que nos traem pressões psicológicas insuportáveis que nos esmagam. Nunca conheci uma pessoa no mundo que não tivesse um problema ou uma preocupação. Por que sofremos? É uma questão antiga que não respondemos. No entanto, Davi repetidamente disse que se voltaria para Deus. Ele disse: "O Senhor é meu pastor." O problema final que Davi sabia que não podia resolver era a morte. Muitos comentaristas disseram que a morte é o assunto proibido da nossa geração. A maioria das pessoas vive como se nunca fosse morrer. A tecnologia projeta o mito do controle sobre nossa mortalidade. Vemos pessoas nas nossas telas. Marilyn Monroe é tão bonita na tela quanto era pessoalmente. E muitos jovens pensam que ela ainda está viva. Eles não sabem que ela está morta. Ou Clark Gable, ou quem quer que seja, as antigas estrelas. Eles ganham vida. E são tão incríveis na tela quanto eram pessoalmente. Mas a morte é inevitável. Falei há algum tempo a uma sessão conjunta do Congresso no ano passado e estávamos reunidos naquela sala, a sala das estátuas, cerca de 300 deles estavam lá. E eu disse: há uma coisa que temos em comum nesta sala, todos nós juntos, seja republicano ou democrata ou quem quer que seja. Eu disse: todos nós vamos morrer e temos isso em comum com todos esses grandes homens do passado que estão nos observando. E muitas vezes é difícil para os jovens entenderem isso. É difícil para eles entenderem que vão morrer. Como o antigo escritor de Eclesiastes escreveu, ele diz: há uma atividade para cada coisa debaixo do céu. Há um tempo para nascer e há um tempo para morrer. Eu estive ao lado do leito de morte de várias pessoas famosas que você conheceria. Eu conversei com elas. Eu as vi nesses momentos agonizantes quando estavam morrendo de medo. E ainda assim, alguns anos antes, a morte nunca passava pela mente deles. Conversei com uma mulher na semana passada, cujo pai era um médico famoso. Ela disse que ele nunca pensava em Deus, nunca falava sobre Deus, não acreditava em Deus, ele era ateu. Mas ela disse que quando ele estava prestes a morrer, ele se sentou na beira da cama um dia e perguntou à enfermeira se podia ver o capelão. E ele disse que pela primeira vez na vida pensou sobre o inevitável e sobre Deus. Existia um Deus. Há alguns anos, um estudante universitário me perguntou: qual é a maior surpresa da sua vida? E eu disse: a maior surpresa da minha vida é a brevidade da vida. Passa tão rápido. Mas não precisa ser assim. Wernher von Braun, após a Segunda Guerra Mundial, concluiu, citação: a ciência e a religião não são antagonistas. Pelo contrário, são irmãs. Ele colocou isso de forma pessoal. Eu conhecia o Dr. von Braun muito bem. E ele disse: falando por mim, só posso dizer que a grandeza do cosmos serve apenas para confirmar a crença na certeza de um Criador. Ele também disse: em nossa busca para conhecer Deus, cheguei a acreditar que a vida de Jesus Cristo deve ser o foco de nossos esforços e inspiração. A realidade desta vida e sua ressurreição é a esperança da humanidade. Eu falei muito na Alemanha e na França e em diferentes partes do mundo, 105 países. Foi meu privilégio falar. E um dia fui convidado a visitar o chanceler Adenauer, que era visto como uma espécie de fundador da Alemanha moderna desde a guerra. E ele uma vez, ele me disse, jovem, ele disse, você acredita na ressurreição de Jesus Cristo? E eu disse, senhor, eu acredito. Ele disse, eu também. Ele disse, quando eu deixar o cargo, vou passar meu tempo escrevendo um livro sobre
por que Jesus Cristo ressuscitou e por que é tão importante acreditar nisso. Em uma de suas peças, Alexander Solzhenitsyn retrata um homem morrendo que diz aos que estão reunidos ao redor de sua cama: o momento em que é terrível sentir arrependimento é quando se está morrendo. Como se deve viver para não sentir arrependimento ao morrer? Blaise Pascal fez exatamente essa pergunta na França do século XVII. Pascal foi chamado de arquiteto da civilização moderna. Ele foi um cientista brilhante nas fronteiras da matemática, mesmo quando era adolescente. Ele é visto por muitos como o fundador da teoria da probabilidade e criador do primeiro modelo de um computador. Claro, todos vocês estão familiarizados com a linguagem de computador que leva seu nome. Pascal explorou em profundidade nossos dilemas humanos do mal, sofrimento e morte. Ele ficou espantado com os fenômenos que temos considerado que as pessoas podem alcançar alturas extraordinárias na ciência, nas artes e na atividade humana, mas também estão cheias de raiva, hipocrisia e auto-ódios. Pascal nos via como uma mistura notável de genialidade e autoilusão. Em 23 de novembro de 1654, Pascal teve uma experiência religiosa profunda. Ele escreveu em seu diário estas palavras: eu me submeto absolutamente a Jesus Cristo, meu Redentor. Um historiador francês disse 2 séculos depois: raramente um intelecto tão poderoso se submeteu com tanta humildade à autoridade de Jesus. Pascal passou a acreditar que não apenas o amor e a graça de Deus poderiam nos trazer de volta à harmonia, mas ele acreditava que seus próprios pecados e falhas poderiam ser perdoados, que quando morresse iria para um lugar chamado céu. Ele experimentou isso de uma forma que ia além da observação científica e da razão. Foi ele quem escreveu as conhecidas palavras: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Igualmente conhecido é a aposta de Pascal. Essencialmente ele disse isso: se você aposta em Deus e se abre para o seu amor, você não perde nada, mesmo se estiver errado. Mas se em vez disso você apostar que não há Deus, então pode perder tudo, nesta vida e na vida por vir. Para Pascal, o conhecimento científico empalidecia ao lado do conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus estava muito além de qualquer coisa que já tenha passado por sua mente. Ele estava pronto para enfrentá-lo quando morreu aos 39 anos. O rei Davi viveu até os 70, muito tempo em sua época. No entanto, ele também teve que enfrentar a morte e escreveu estas palavras: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Esta foi a resposta de Davi para 3 dilemas: o mal, o sofrimento e a morte. Pode ser seu também, enquanto você busca o Deus vivo e permite que Ele preencha sua vida e lhe dê esperança para o futuro. Quando eu tinha 17 anos de idade, nasci e fui criado em uma fazenda na Carolina do Norte. Eu ordenhava vacas todas as manhãs e tinha que ordenhar as mesmas vacas todas as noites quando voltava da escola. E eram 20 delas que eu tinha, pelas quais eu era responsável. E eu trabalhava em uma fazenda e tentava acompanhar meus estudos. Eu não tirava boas notas no ensino médio, eu não as tirei na faculdade, até que algo aconteceu no meu coração. Um dia eu me deparei face a face com Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você consegue imaginar isso? Eu sou a verdade. Eu sou a personificação de toda a verdade. Ele era um mentiroso? Ou ele era insano? Ou ele era o que afirmava ser? Qual era? Eu tive que tomar essa decisão. Eu não podia provar isso. Eu não podia levar isso a um laboratório e experimentar.
Mas pela fé eu disse, eu acredito nele. E ele entrou no meu coração e mudou minha vida. E agora estou pronto quando ouvir aquele chamado para ir à presença de Deus. Obrigado e que Deus abençoe a todos vocês. Thank you for the privilege. That's great. You did it. Thanks for running.